Desde pequeno, Gabriel cresceu acreditando que a vida era dura, mas justa. Seus pais, pessoas simples e trabalhadoras, sempre lhe disseram que o importante era manter o caráter mesmo quando o mundo tentasse arrancá-lo de você. O que ele não sabia, porém, era que por trás da fachada tranquila da família existia uma sombra grande demais para ser ignorada. Aos 17 anos, descobriu por acaso que seu pai não era somente um funcionário de uma das maiores empresas da cidade, mas o real fundador da corporação, um homem que, anos antes, fora traído pelo próprio irmão e expulso de tudo o que construiu. Aquela revelação caiu sobre Gabriel como uma avalanche silenciosa, mudando para sempre a maneira como ele enxergava sua própria história. A empresa, chamada Almeida e Braga, era uma gigante do setor imobiliário, comandada agora por seu tio Álvaro, um homem frio, calculista e conhecido pela habilidade quase doentia de manipular todos ao seu redor. Gabriel passou noites acordado tentando entender como alguém conseguiria roubar não apenas um negócio, mas toda uma vida, enterrando a história real sob documentos falsos, acordos ilegítimos e ameaças veladas. Gabriel decidiu que precisava ouvir a verdade da boca dos pais. Sentou-se diante deles na pequena sala da casa simples onde moravam, e pela primeira vez viu dor nos olhos do pai. Uma dor que não era física, mas construída ao longo de anos de silêncio. O homem respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma ferida mal cicatrizada, e contou tudo. Como fundou a empresa com o irmão, como a empresa cresceu, e como, no auge do sucesso, Álvaro o traiu, falsificou assinaturas, manipulou contratos e o expulsou da sociedade, ameaçando destruir a vida de todos ao redor caso ele tentasse lutar. A mãe de Gabriel chorava enquanto ouvia, segurando a mão do marido com força, como quem tenta impedir que ele afunde de novo nas memórias que jurou esquecer. Gabriel sentiu a garganta fechar, não apenas por dó, mas por raiva. Uma raiva pura, profunda, quase primitiva. Aquilo não era apenas uma injustiça. Era um roubo de identidade. Um apagamento calculado, feito para que seu pai desaparecesse da história que ele mesmo escreveu com suor. Noites sem dormir e sacrifícios impensáveis. A partir daquele dia, Gabriel soube que sua vida jamais seria a mesma. Ele já não conseguia olhar seu próprio futuro sem sentir a necessidade de recuperar aquilo que lhe foi tirado antes mesmo de nascer. Decidiu estudar administração e direito corporativo, dedicando cada segundo a absorver tudo o que pudesse sobre empresas, contratos, leis, manipulações, brechas e estratégias. Durante anos, trabalhou em empregos menores, mas sempre observando, sempre aprendendo, sempre se preparando para o momento certo. Seu tio, por outro lado, vivia em uma mansão gigantesca, cercado por luxo e bajuladores. Era adorado pela mídia, visto como um gênio dos negócios, um líder exemplar. E quanto mais Gabriel crescia, mais percebia o quanto aquela imagem era construída sobre mentiras. A ira se tornava combustível. O desejo por justiça, um farol impossível de ignorar. Ele prometeu a si mesmo que levaria a verdade à luz do mundo, e que faria isso com tanta precisão que ninguém conseguiria detê-lo. A vingança não seria impulsiva, seria cirúrgica. Quando completou 30 anos, Gabriel estava pronto. Ele havia construído uma reputação impecável no mercado financeiro, com habilidades que chamavam a atenção de grandes investidores. O que ninguém sabia era que todas aquelas conexões, aquelas aproximações profissionais e até amizades estratégicas faziam parte de um único plano cuidadosamente arquitetado durante mais de uma década. Era como montar um quebra-cabeça de 1000 peças sem nunca perder de vista a imagem final. A primeira parte do plano foi infiltrar-se discretamente na própria Almeida em Braga. Usando contatos influentes, conseguiu ser contratado como consultor externo. Seu tio nem desconfiou. Afinal, via Gabriel apenas como
o sobrinho do irmão fracassado, alguém irrelevante demais para merecer atenção. Essa arrogância seria o primeiro erro fatal de Álvaro. Gabriel entrou na empresa como quem penetra no covil de um predador, mas com a estratégia de um caçador que já sabe exatamente onde lançar a primeira flecha. A cada documento que analisava, a cada reunião que acompanhava, ele encontrava novas rachaduras na estrutura aparentemente indestrutível que seu tio construíra em cima de mentiras. Foi nesse período que Gabriel descobriu algo ainda mais profundo. Não apenas seu pai havia sido roubado, mas havia provas concretas de que Álvaro desviava dinheiro da empresa há anos, utilizando contas clandestinas, empresas laranjas e contratos fictícios para inflar números e enganar acionistas. Aquilo transformou seu plano de vingança em algo ainda maior. Não se tratava apenas de devolver o que era da sua família. Agora, tratava-se de derrubar um império criminoso inteiro, expondo ao mundo o verdadeiro monstro escondido sob ternos caros e discursos ensaiados. Gabriel começou a coletar documentos, prints, gravações, relatórios. Tudo em absoluto sigilo. Ele não podia errar. Qualquer passo em falso poderia custar sua vida ou a segurança de seus pais. Mas seu foco era inabalável. Cada prova que encontrava era como adicionar mais uma engrenagem ao mecanismo perfeito da queda de Álvaro. E quando o mecanismo estivesse completo, bastaria um único movimento para destruir tudo. À medida que Gabriel avançava em sua investigação silenciosa, ele começou a perceber que o castelo de luxo construído por Álvaro era muito mais frágil do que aparentava. Bastava olhar com atenção para enxergar a decadência escondida entre relatórios maquiados, contratos superfaturados e decisões tomadas na surdina. A arrogância de seu tio havia se tornado tão grande que já não se preocupava em esconder suas falhas. Ele acreditava ser intocável, um deus corporativo acima de qualquer regra. E foi justamente essa sensação de invencibilidade que permitiu a Gabriel se infiltrar tão profundamente. Numa noite chuvosa, enquanto os corredores da empresa estavam às escuras, ele permaneceu até tarde, revisando documentos que, supostamente, deveriam ter sido destruídos. Era como explorar um labirinto repleto de armadilhas invisíveis. Mas ele já conhecia cada curva, cada sombra, cada sussurro que escapava pelas paredes. Quando encontrou uma pasta esquecida, repleta de transferências suspeitas para uma conta internacional ligada diretamente ao CPF de Álvaro, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a peça de ouro, a peça que poderia derrubar o rei. Guardou tudo com extremo cuidado, porque sabia. O jogo havia virado a seu favor. Apesar do avanço, Gabriel não podia permitir que a emoção tomasse controle. Vingança cega era fracasso certo. Ele precisava agir com precisão cirúrgica, manter o rosto neutro nas reuniões, continuar sendo o consultor dedicado que todos respeitavam. Só assim seu tio jamais desconfiaria. Enquanto isso, do lado de fora da empresa, Gabriel criou uma rede paralela de aliados invisíveis. Advogados renomados, jornalistas investigativos e acionistas descontentes. Nenhum deles sabia do plano completo, mas cada um tinha uma função específica, como peças vivas em um tabuleiro de xadrez. Gabriel manipulava tudo com cuidado milimétrico, nunca revelando sua verdadeira identidade em nenhum momento. E quanto mais ele se aprofundava, mais descobria segredos obscuros, segredos que iam muito além do desvio de dinheiro. Havia empresas fantasmas envolvidas em lavagem de dinheiro, contratos com políticos corruptos, fraudes fiscais e até ameaças veladas contra funcionários que ousavam questionar alguma coisa. A empresa que seu pai fundou havia sido transformada num monstro. O ponto de virada ocorreu quando Gabriel descobriu um contrato específico, assinado 23 anos antes,
O documento que oficializara a expulsão de seu pai da empresa. Durante décadas, aquele contrato foi apresentado como prova de que o pai de Gabriel havia concordado com a saída voluntariamente, em troca de uma quantia simbólica. Mas havia algo errado. As assinaturas pareciam perfeitas demais, idênticas demais. Ele decidiu comparar com outros documentos da época e, então, percebeu. Eram assinaturas copiadas digitalmente. Uma fraude grotesca, mas tão bem escondida que ninguém jamais pensou em questionar. Era a arma definitiva. Aquilo não era apenas injusto. Era crime. Um crime que poderia colocar Álvaro atrás das grades por muitos anos. Gabriel sentiu o coração acelerar. Respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos e visualizou o futuro. Pela primeira vez, ele não viu apenas raiva. Ele viu vitória. Uma vitória construída com paciência, inteligência e coragem. O império do tio estava prestes a ser desmontado, peça por peça. Mas nenhuma vingança grandiosa acontece sem riscos. E Gabriel sabia disso melhor do que ninguém. Em uma tarde aparentemente comum, enquanto fazia anotações em sua sala, ouviu um ruído estranho no corredor. Era como se alguém tentasse abrir a porta silenciosamente. Ele permaneceu imóvel, fingindo não perceber, enquanto discretamente ativava a câmera escondida em sua caneta. A porta se abriu alguns centímetros, revelando a sombra de um segurança da empresa. Não era um segurança qualquer. Era o guarda pessoal de Álvaro, conhecido por resolver problemas de forma indesejável. Gabriel fechou o notebook imediatamente, respirando devagar, como quem tenta esconder a própria alma. Perguntou ao segurança o que desejava e recebeu um olhar gelado, quase animalesco. O homem disse que houve um vazamento de informações e que todos os consultores seriam investigados. Gabriel sorriu de leve, fingindo calma absoluta. Mas por dentro, sabia que estava sendo observado. Seu tempo começava a diminuir. Naquela mesma noite, Gabriel deixou a empresa com passos firmes, mas o coração acelerado. Ele sabia que precisava acelerar o plano. A qualquer momento, seu tio poderia descobrir suas intenções, e Álvaro era capaz de tudo para proteger seu império. Chegando em casa, Gabriel reuniu todos os documentos, provas, gravações e arquivos criptografados em um único dossiê. Depois, enviou cópias para 3 pessoas diferentes: um advogado de confiança, um jornalista investigativo e um acionista influente da empresa. Se algo acontecesse com ele, o caso explodiria como uma bomba midiática. Era a garantia final de sua segurança. Ao terminar, sentou-se na cama escura, olhando para o teto. Seu pai estava dormindo no quarto ao lado, sem imaginar o tamanho da tempestade prestes a cair sobre a família que o traíra décadas antes. Gabriel respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. O próximo movimento seria o mais arriscado: o golpe definitivo. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com a sensação de que algo estava prestes a se romper. O ar parecia mais pesado, como se cada respiração carregasse a tensão acumulada de anos de injustiça e silêncio. Ele colocou o terno de maneira impecável, como sempre fazia, mas naquela manhã o gesto tinha outro significado. Era uma armadura. Ao chegar na empresa, percebeu olhares estranhos e sussurros que percorriam os corredores como corrente elétrica. Havia algo no ar, um clima de inquietação geral. Em vez de evitar a tensão, ele a atravessou com passos firmes, indo direto para a sala de reuniões. Hoje seria o dia que marcaria o início do fim do reinado de Álvaro. Com calma cirúrgica, Gabriel abriu o notebook, conectou-o ao projetor e deixou à vista apenas uma tela preta com uma pasta nomeada Contratos Antigos, Auditoria Especial. Ele sabia que aquilo bastava para acender o pavio da paranoia do tio. E acendeu. Em poucos minutos, Álvaro entrou na sala com o rosto tenso e os olhos semicerrados. Gabriel o encarou pela primeira vez sem medo,
Era como olhar para o lobo que por anos devorara a reputação da família, mas que agora estava ferido, vulnerável. A reunião começou com falsos sorrisos. Conselheiros, diretores, auditores externos, todos tentavam manter a postura profissional, mas era evidente que algo havia mudado. Gabriel tomou a palavra com tranquilidade, apresentando dados, números, tendências, sempre com cuidado para não revelar nada antes do momento certo. Ele deixava pistas sutis, pequenas fagulhas que, somadas, desenhavam um cenário de grave irregularidade. Álvaro, sentado na ponta da mesa, apertava a caneta entre os dedos como se quisesse quebrá-la. A cada slide, sua expressão piorava. Em determinado momento, levantou a mão bruscamente, interrompendo Gabriel. "Qual é o propósito disso?" perguntou com voz tensa. Gabriel sorriu levemente, como quem espera exatamente aquela pergunta, e respondeu: "Transparência." A palavra caiu como uma pedra no centro da mesa. Houve silêncio. Os diretores se entreolharam, inquietos. Era como se todos, ao mesmo tempo, tivessem percebido que Gabriel sabia demais. Muito mais do que deveria. A raiva de Álvaro transbordou quando Gabriel exibiu um gráfico mostrando movimentações internacionais não declaradas. O tio se levantou, batendo a mão sobre a mesa, e acusou Gabriel de falsificar dados. Mas, dessa vez, ninguém acreditou nele. A autoridade inquestionável de anos havia desmoronado. Os diretores, antes submissos, agora cochichavam entre si, desconfiados, atentos, com a expressão de quem finalmente enxergava o monstro por trás da máscara. Gabriel, então, puxou o primeiro golpe real. Abriu o contrato falso que expulsara seu pai da empresa. A imagem apareceu na tela como uma ferida exposta. "Essa assinatura", disse ele com voz firme, "não pertence ao meu pai." O ar sumiu do ambiente. Álvaro tentou reagir, mas a própria empresa, a máquina que ele controlou com mãos de ferro, estava começando a se virar contra ele. Era o início do julgamento público que Gabriel sempre soube que um dia aconteceria. Um julgamento que agora ocorria diante dos olhos de toda a cúpula. A reunião terminou num caos absoluto. Álvaro saiu enfurecido, empurrando a porta de vidro com tanta força que quase a quebrou. Os corredores ferveram com rumores. Aquela manhã havia explodido como uma bomba dentro do prédio. Para Gabriel, porém, aquilo era apenas a primeira fase. Ele sabia que o golpe final precisava ser dado no momento certo, com precisão milimétrica, e que a pior reação de um homem poderoso é o desespero. E Álvaro estava desesperado. Quando Gabriel voltou para sua sala, encontrou sua mesa revirada. Documentos no chão, gavetas abertas, computador fora do lugar. Era uma tentativa óbvia de intimidação. Ele respirou fundo, pegou o celular e enviou a mensagem que vinha preparando há semanas. Hora de publicar tudo. Do outro lado, o jornalista respondeu apenas com "entendido." Às 14 horas daquele mesmo dia, a matéria explodiu na internet. Manchetes acusando Álvaro de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e falsificação se espalharam como fogo em palha seca. O impacto foi imediato. A Polícia Federal cercou a empresa antes do anoitecer. A imprensa se acumulou em frente ao prédio, drones sobrevoavam a área e funcionários se amontoavam nas janelas, incrédulos. Gabriel observou tudo de dentro de sua sala, em silêncio. Não havia alegria no seu olhar. Havia justiça. Uma justiça fria, calculada, construída com paciência e dores acumuladas por décadas. Quando os agentes finalmente entraram no edifício, a tensão tomou conta de todos. Em poucos minutos, eles saíram acompanhados de Álvaro, algemado, o rosto pálido, suado, completamente derrotado. A imagem percorreu o país inteiro. O homem que um dia fora tratado como intocável, agora caminhava pelas escadas como um criminoso comum. E naquele momento, Gabriel não pensou em vingança. Pensou no pai.
na injustiça, no silêncio de anos, e no fato de que, pela primeira vez, a verdade havia vencido. O silêncio que tomou conta do prédio após a prisão de Álvaro parecia carregar décadas de segredos finalmente quebrados. Gabriel desceu até o térreo lentamente, sentindo cada passo como se estivesse andando sobre lembranças antigas. A infância que perdeu quando o pai foi injustiçado. O medo que teve ao crescer sob a sombra de um homem cruel. A sensação constante de viver entre paredes que ecoavam mentiras. Do lado de fora, jornalistas gritavam perguntas, microfones se estendiam em sua direção, flashes estouravam sem parar. Mas Gabriel não respondeu a nada. Caminhou firme, atravessando a multidão, como alguém que acabara de deixar para trás um passado inteiro. O vento frio bateu em seu rosto, trazendo consigo uma estranha sensação de liberdade. Era como se o peso que carregou por tantos anos finalmente tivesse se partido. E naquele instante, uma única certeza se formou dentro dele. O legado da família Costa não seria mais definido pela corrupção, pelo medo ou pela arrogância. Agora, seria reconstruído pela verdade. Enquanto o país inteiro comentava a queda do magnata Álvaro Costa, Gabriel se trancou em casa por algumas horas, processando tudo o que havia acontecido. O noticiário repetia as imagens da prisão, analistas discutiam documentos vazados, especialistas debatiam o futuro da empresa. Mas nada disso o impressionava. O que realmente o tocava era lembrar do pai, o homem digno, honesto, silenciosamente destruído por uma assinatura falsificada e por uma traição que o consumiu por dentro até o fim de seus dias. Gabriel se sentou no sofá e deixou que a memória o guiasse por cenas que, por muito tempo, evitara revisitar. O pai desmontando suas coisas da empresa, a tristeza escondida por trás de um sorriso forçado, a decepção por ter sido derrotado por alguém que considerava irmão. A partir daquele instante, Gabriel percebeu que sua vingança não era só pelo poder. Era pela honra, pela justiça, pela promessa que fez diante do túmulo de quem mais amou. Horas depois, ele recebeu a ligação que mudaria tudo mais uma vez. Era o presidente do conselho, convocando-o com urgência. Quando chegou à sala de reuniões, encontrou todos os membros aguardando em silêncio, olhando para ele como se tivessem visto nascer uma nova figura dentro da empresa. Não era apenas o sobrinho de Álvaro. Era o homem que revelara um dos maiores escândalos corporativos do país. O presidente pigarreou e começou a falar sobre a necessidade de uma nova liderança, alguém capaz de reconstruir a empresa, limpar sua imagem e reerguer o nome da família Costa. Cada palavra parecia carregar um peso ancestral. E então, o convite foi feito. Gabriel assumiria a presidência. O choque o atingiu como um breve relâmpago, mas não demorou a se transformar em clareza. Ele sabia que esse era o próximo passo lógico. Não por ambição, mas por missão. Era hora de tomar para si aquilo que sempre lhe foi negado. Assumir o cargo foi como vestir uma história inteira. Enquanto caminhava pelos corredores, agora sob um olhar completamente diferente, Gabriel sentia a empresa pulsar como um organismo ferido que precisava de cura. Os funcionários o observavam com respeito, alguns com admiração, outros com alívio. Era como se todos estivessem esperando por esse momento sem saber. No discurso oficial, ele falou pouco, mas falou o necessário. Transparência, ética, reconstrução. Prometeu investigar cada setor, cada documento, cada decisão tomada nos últimos anos. Prometeu não repetir os erros do passado. Mas, no fundo, sabia que seu maior objetivo era limpar o nome do pai, não apenas diante da empresa, mas diante da memória coletiva do país. Naquela noite, sozinho em sua nova sala, ele olhou pela janela para a cidade iluminada e permitiu-se sorrir. Um sorriso breve, silencioso, mas verdadeiro. A era de Álvaro tinha terminado.
A de Gabriel estava apenas começando. Quando as luzes da cidade se apagaram ao longe e só restava o brilho frio dos prédios refletidos no vidro, Gabriel entendeu que sua jornada ainda não havia terminado. Ele venceu uma batalha, mas não a guerra. A verdade estava exposta, mas os danos deixados por anos de corrupção eram profundos, e novos inimigos surgiriam das sombras. Homens que prosperaram sob o reinado de Álvaro e que agora temiam perder seus privilégios. A presidência significava poder, mas também significava risco. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e decidiu. Estava pronto para qualquer coisa. Por quê? Depois de tudo o que viveu, não havia mais espaço para medo. Apenas propósito. Apenas justiça. E assim começou o próximo capítulo da vida de Gabriel. Um capítulo que você vai conhecer no próximo vídeo. Então, não saia sem se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que achou dessa história e compartilhar com alguém que ama narrativas intensas e cheias de reviravoltas. O próximo episódio já está a caminho e ele promete ser ainda mais surpreendente.